Partilhar a tela. Ok. Pronto, então, estão-me a ouvir e a ver bem? Digam-me lá, por favor, o feedback, se estão a ver o meu... Sim, estamos a ver e a ouvir. Pronto, ótimo. Obrigado. Pronto, então estávamos a fazer este exercício. Tínhamos visto aqui a área de uma superfície esférica, fizemos por dois processos, obviamente vocês escolhem depois o processo que entenderem. Uma, fizemos a parametrização da esfera e outra que usámos as coordenadas cartesianas e fizemos o truque só de usar a parte de cima. Se tivéssemos feito tudo, tínhamos que fazer com dois integrais, um com o f com a parte positiva, outro com a parte negativa. Vimos depois a massa, que era o integral duplo da densidade, mas a densidade, que é como é aqui, supondo a densidade constante, como a densidade é constante, este k passa cá para fora e este integral de superfície foi aquele que calculámos atrás na área. Portanto, fica a área vezes a densidade. A terceira linha... não, era o centro de massa ainda na linha B. Portanto, eu tenho que calcular a abscissa, a ordenada e a cota do centro de massa. Se vocês se recordarem daquelas propriedades das simetrias que nós demos em integrais anteriores, uma delas dizia que se existirem dois eixos de simetria, o centro de massa tem que estar na interseção dos eixos de simetria. Ora, eu aqui até posso dizer que há, numa esfera, montes de eixos de simetria. E todos esses eixos de simetria se intersetam na origem. E, portanto, as coordenadas do centro de massa têm que ser obrigatoriamente a origem. Quem não se aperceba destas propriedades, destes pequenos truques que ajudam e facilitam os cálculos, pode fazer os cálculos, digamos, a doer com as fórmulas. Por exemplo, vejamos aqui o caso da cota. Ora, se vocês bem se recordam, a fórmula para achar a cota do centro de massa era a cota vezes a massa é igual ao integral de superfície do z vezes a densidade. Cá está. Estão a ver aqui? Integral de superfície do z vezes a densidade que se considera constante. O k passa para fora. Fazendo a tal parametrização, o z era igual a r seno de φ, como vocês aqui têm. Portanto, o z é substituído por r seno de φ. E o integral de superfície passa a integral duplo, em que o θ varia de 0 a 2π, o φ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, e, portanto, já tínhamos calculado o produto externo, portanto, isto é a função, isto é já a norma do produto externo, e, portanto, é calcular este integral. Ora, reparem como o φ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, aqui há pouco estava errado, tinha aquele sinal trocado. Ora, isto abrange-me o quarto quadrante e o primeiro quadrante. Ora, quer no quarto quadrante, quer no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. E, portanto, eu posso tirar o módulo e fica só cosseno de φ. Ora, usando aqui fórmulas trigonométricas, não sei se vocês se lembram disso, seno de φ, cosseno de φ vezes 2 é o seno da duplicação, é seno de 2φ. Portanto, o 2π, o πr passa cá para fora, corta com o de baixo, e, portanto, isto fica só seno de 2φ, que depois dá um meio de cosseno de 2φ na primitiva, substituindo por π sobre 2, fazem as contas e isto vai dar zero. Mas não era preciso fazer contas, porque pela interseção dos eixos de simetria, nós já tínhamos visto que o centro de massa tinha que ser a origem. Portanto, num caso destes, se vocês tiverem esta simetria, podem argumentar as coordenadas por a apresentação desta propriedade. Se não se lembrarem disso,
calculam o integral, mas enfim, este dá mais trabalho e é mais demorado. Ora, havia uma linha C, que era calcular o momento de inércia em relação ao plano X ou Y. Ora, tínhamos aqui as fórmulas para o momento de inércia, então vamos lá ver como é que isso se aplica. Portanto, se isto é em relação ao x, y, z, eu tenho aqui o quadrado da distância de um ponto genérico. Ora, se eu tiver um ponto genérico, x, y, z, a distância desse ponto ao plano x ou y é a cota. E, portanto, esta distância delta é a cota. Como a distância está ao quadrado, fica o z ao quadrado. E a densidade é constante. O k passa cá para fora. Isto é a integral de superfície. Isto já é a integral duplo. E, portanto, o z ao quadrado substitui para a parametrização da esfera. Cá está, estão a ver aqui. E, portanto, aparece-me então a expressão aqui. Como o z está ao quadrado, isto vai-me aparecer r à quarta seno ao quadrado de φ, vezes o cosseno de φ. Esta r à quarta resulta do r ao quadrado daqui, depois do r ao quadrado da norma do produto externo. E, portanto, fazendo o r não depende dos parâmetros, passa cá para fora, fica esta parte aqui, e isto é uma primitiva imediata, porque vocês têm aqui a derivada da base, dá um seno ao cubo sobre 3, o 3 já foi passado para aqui, e, portanto, fazendo as contas, dá este momento de inércia. 4π r à quarta sobre 3 vezes a densidade de K. Pronto, apenas aqui para mostrar-vos algumas aplicações. Talvez a aplicação mais forte, mais interessante, que não há outra forma também de calcular, é usar os integrais de superfície para calcular o fluxo de um fluido através de uma superfície. Imaginem, por exemplo, que vocês têm esta superfície aqui, nesta zona. Imaginem que vocês aqui, num determinado ponto, ponham um fluido. Um fluido pode ser um óleo, um líquido, um gás. Se isto fosse um círculo fechado, um recipiente fechado, não é? Portanto, põe aqui um fluido qualquer, seja gasoso, seja líquido, alguns da superfície. E vocês querem saber para onde é que vai o fluido. E mais ainda, para onde é que ele vai e com que velocidade é que vai. É isso que se chama o fluxo do fluido. Portanto, imaginem que isto é uma superfície, vocês põem aqui um óleo qualquer num sítio e se querem saber qual é o percurso que o óleo faz ou que o fluxo faz. Portanto, esse fluxo de um fluido, tanto pode ser líquido como pode ser gasoso, é dado através de integrais de superfície. Então, vamos ver aqui alguns conceitos. Portanto, o fluido considera-se como um conjunto de partículas. E a cada partícula, XYZ é uma partícula, a gente atribui e associa-se um vetor, V, que é a velocidade com que esta partícula se desloca. E por isso tenho a função velocidade da corrente do fluido. Agora pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que a velocidade varie com o tempo ou que a velocidade seja constante. Se, nesse caso, consideram-se fluxos estacionários aqueles que a velocidade não depende do tempo, depende apenas da posição da partícula. Portanto, um fluxo estacionário é uma corrente de partículas em que a velocidade que a partícula assume não depende do tempo percorrido, mas depende da posição em que estamos. Também é muito importante a densidade do fluido. Se o fluido for muito denso, ou, perdoem uma expressão, se o óleo for muito grosso, por exemplo, muito espesso, tiver uma densidade muito elevada, então isso afeta a velocidade do fluido. E, portanto, é importante considerar aqui o ρ
a densidade, que sabe que a densidade é a massa por unidade de volume do fluido no ponto XY. Um fluido diz incompressível se a densidade é constante. Portanto, se a densidade for constante, que é como que diz, se aquilo não tiver buracos, por muito que eu aperte o fluido, ele não comprime mais, aquilo tem a densidade está constante, a matéria está uniformemente distribuída, portanto as partículas não têm para onde ir, a densidade é constante. Se o fluxo for compressível, que é o caso que acontece num gás, porque vocês sabem que o gás, vocês podem ter se aumentarem um recipiente com maior volume ou menor volume, ou a quantidade molecular do gás é a mesma, mas o volume é diferente. Portanto, se o fluxo for compressível, como é o caso de um gás, a densidade varia de ponto para ponto. E, portanto, aí já se diz um fluxo compressível. Portanto, em qualquer dos casos, eu tenho a função densidade, que é uma função escalar e que está associada à corrente do fluido, porque se o fluido tiver mais densidade, a velocidade pode ser maior, se a densidade for maior, mais espesso, a velocidade for menor. Portanto, eu tenho aqui uma função f, que é o produto da densidade pela velocidade. Isto é uma função vetorial, se é um vetor, é a densidade do fluxo da corrente. E esta densidade do fluxo da corrente, portanto, esta função f maiúsculo, que é o produto da densidade vezes a velocidade, tem a mesma direção que tem a velocidade e tem estas seguintes dimensões, é a massa por unidade de área vezes a unidade de tempo. Ou se vocês quiserem de outra forma, esta função densidade de fluxo, o F grande, diz-nos a quantidade de massa do fluido por unidade de área que passa num certo ponto XYZ, seguindo a direção dada pelo vetor velocidade por unidade de tempo. Pronto, isto é mais física que matemática, não tem assim nada de especial. Ora bem, vamos agora aqui a questões mais teóricas, mais de matemática. Portanto, eu tenho S, que é uma superfície paramétrica, e em cada S, vocês sabem que eu posso representar um vetor normal. O vetor normal é um vetor que é perpendicular à superfície naquele ponto. E vamos supor que o vetor normal tem o mesmo sentido do vetor do produto externo. Então, como este é um vetor unitário, vocês sabem que a forma de obter um produto unitário, um vetor unitário, é dividir o próprio vetor pela sua norma. Ora bem, então o F interno com o vetor unitário, N, o vetor normal unitário, dá a componente do vetor densidade do fluxo segundo o vetor normal. Pronto, então vocês têm aqui a massa do fluido que passa na superfície S numa certa unidade de tempo, na direção e no sentido do vetor normal, é dado por este integral de superfície. Integral de superfície de F interno com o N ds. E reparem que aqui passa para integral duplo. Este é o integral de superfície, este é o integral duplo. Do F composto com o G, produto interno com o N e vezes a norma do produto externo. E agora os parâmetros do integral duplo é du dv. Ora bem, esta fórmula não é muito prática, se utilizada há muito trabalho, e isto pode ser simplificado de uma forma que eu acho que tenha... Ora, cá está, aqui. Reparem como é que esta fórmula se pode simplificar para dar menos trabalho. Eu tenho aqui aquela fórmula que ali está, o integral de superfície, aqui, igual ao integral duplo do F composto com N, interno com o vetor normal, vezes a norma do produto externo. Mas, por sua vez, o N
que é um vetor unitário, é o produto externo a dividir pela norma. Ora, se eu aqui ponho o n aqui, esta norma corta com aquela norma e fica apenas o produto externo. E, portanto, vocês, em vez de calcular o integral de superfície desta maneira, dá mais trabalho, calculam apenas assim. Fazem o F composto com o G interno com o vetor produto externo. Já não tem que andar a calcular as normas. Se não tem que andar a fazer estas contas duas vezes, não há necessidade, porque esta norma corta com a norma do N e fica apenas o produto externo. Portanto, esta é a expressão, a fórmula, que não é a clássica, mas é aquela fórmula mais prática para calcular o fluxo de um fluido, F, ao longo de uma superfície S, que é dada da forma paramétrica a função G, dada através deste integral duplo que aqui está. Portanto, em vez desta fórmula clássica, eu aconselho-vos esta que dá menos trabalho e que é uma fórmula equivalente. Não sei se há alguma dúvida até aqui. Não há. Então, vamos fazer com um exemplo concreto para ver como é que nós podemos fazer esta questão. Eu tenho uma semisfera, mesma história, uma semisfera. Eu digo semisfera porque o Z é maior ou igual que zero, portanto é só a parte de cima da esfera. Centro na origem, raio 1, e tenho aqui a função da velocidade do fluido dada por isto, aquele produto que nós tínhamos visto ali atrás da densidade vezes esta aqui a função, a densidade vezes a velocidade, já aqui está dada, e é dada desta maneira. É um vetor em que a primeira componente é x, a segunda componente é y e a terceira componente é zero. Não, portanto, esta é a minha função de velocidade que aqui está. Eu quero calcular o fluxo deste fluido, F, ao longo da semisfera de cima, ou seja, eu quero calcular este integral de superfície, que me dá o fluxo deste fluido F ao longo da superfície. Ou seja, se eu tiver uma semisfera e colocar lá um fluido, um óleo, qualquer coisa, num certo ponto, eu quero saber não só como é que ele se desloca, qual é o fluxo, qual é a velocidade em que ele se desloca e a direção em que se desloca. Bom, então vamos fazer, já vimos que isso se pode fazer de duas maneiras. Uma usando a representação vetorial, outra usando a equação cartesiana. Pronto, aqui vou usar a forma vetorial da esfera, mas que é diferente da anterior. Da anterior eu usei esta parametrização para a esfera. Estão a ver? Aqui estou a usar outra. Qual é a diferença disto? A diferença é que aqui o meu ângulo φ que roda na vertical, no Z, eu vou considerar cosseno de φ. E, portanto, nas outras onde tem cosseno de φ, considero o seno de φ, e o cosseno de θ e o seno de θ ficam na mesma. Portanto, é aquilo que eu vos disse, a representação paramétrica da esfera depende de onde é que eu começo o ângulo φ. Se começo lá em cima no eixo dos Z's ou se começo no plano x ou y. Neste caso, estou a começar no plano x ou y porque estou a usar aqui o cosseno. Aqui comecei no eixo dos Z's, na parte positiva do eixo dos Z's. Bom, então vamos ver assim. Se o θ é o ângulo que roda na horizontal, ele vai de 0 a 2π. Se o ângulo φ é o que roda na vertical e se ele começa do eixo do plano, x ou y, então vai de 0 até π sobre 2, porque o ângulo máximo na vertical vai ser o π sobre 2. Portanto, tenho esta parametrização e, portanto, vou aqui a minha função. Como é que eu faço o f composto com a parametrização? Aqui, no x, substituo para a primeira componente,
que é este. No y, substituo com a segunda componente, que é este. E a cota, o terceiro é 0, fica 0. Portanto, isto é a minha parametrização. A minha função f composto com o g. Ora, já tenho esta parte aqui, estão a ver? Falta-me agora fazer o produto externo. Pronto, e o produto externo é feito da mesma forma, o x, y, z. A segunda linha as derivadas do g, neste caso estão em relação ao φ. Aqui troquei a ordem. Aqui a terceira terceira linha do determinante são as derivadas do g em relação a θ. Depois aplica-se o teorema de Laplace e dá-vos este vetor que aqui está. Portanto, já tenho esta componente, já tenho este. Vou então passar o meu integral de superfície para o integral duplo. Então tenho aqui, cá está a fórmula, isto é a fórmula. Neste caso os meus parâmetros são o θ e o φ. Então o meu φ, estão a ver aqui, o meu φ varia de 0 a π sobre 2. O meu θ varia de 0 a 2π. E agora tenho que fazer o produto interno. Ora, o produto interno da minha função, com que ela é a primeira componente, fez a primeira componente. Este é o f composto com o g e este é o produto externo. Estão a ver? Portanto, esta primeira componente vezes a primeira componente, o que é que me dá? Dá-me seno ao cubo de φ cosseno ao quadrado de θ. Esta aqui dá-me seno ao quadrado de θ, seno ao cubo de φ. E esta dá-me 0. Ora, fazendo aqui a fórmula fundamental da trigonometria, acabo por aquele produto interno me dar apenas seno ao cubo de φ. Isto não depende do θ, portanto fica o 2π vezes o seno ao cubo. E agora vocês aqui têm que utilizar um truque, ou fazem isto por partes, em que fazem seno de φ vezes seno ao quadrado de φ, ou usam fórmulas trigonométricas como entender. Portanto, podem fazer uma integração por partes, ou usando fórmulas trigonométricas, em que aquela primitiva vai dar isto que aqui está, substituindo por π sobre 2 e por 0, portanto vai dar esta parte aqui. Portanto, este é o fluxo do fluido, que neste caso me dá a velocidade em termos do fluxo do fluido na direção do vetor normal. Portanto, a direção está implícita aqui nesta parte em relação ao vetor normal. Se for agora, usando a parte explícita da função cartesiana, z igual a isto, então eu uso aquela fórmula para o integral de superfície, esta fórmula que aqui está, em que isto é a norma, e em que o produto cartesiano, o produto externo é este aqui. Portanto, neste caso, se eu fizer aqui a minha função g, a parametrização, vai ser assim, que aqui está. A parametrização vai ser o parâmetro x é x, o y é y, são os dois parâmetros, e depois o z é igual a isto. Estão a ver? O z é igual a isto. Então, no sítio do z, eu ponho isto aqui. Então, na esfera, agora o x variante de valores. Pronto, o x variante menos 1 e 1. O y variante menos 1 e 1. E o meu produto externo vai ser assim, x, y, z. Agora, na segunda linha, ponho as derivadas do g, não se esqueçam, a derivada desta, em relação ao x, vai ser esta. Na terceira linha do determinante, é as derivadas do g em relação ao y, vai ser esta. E pronto, e depois fazendo isto aqui, vai-me dar o produto externo que era este. Mas se vocês não quisessem fazer, já sabem que das coordenadas cartesianas,
o produto externo é sempre este que aqui está. Portanto, se não quiserem perder tempo com isto, nas coordenadas cartesianas, o produto externo é sempre aquele que... Isto nem é circunferências, obviamente. Portanto, indo ao produto externo, ou ao integral de superfície, já tenho aqui a fórmula, substituo o F composto com o G por esta parte que aqui está, o X, o Y e o Z. O Z neste caso é zero, porque recorda-se que a minha, onde é que estava a função da densidade? Está aqui, portanto a função é assim, até esta função fica. Aqui fica exatamente igual, porque o X e o Y é que são os meus parâmetros. Aqui fica o produto externo, que era este que aqui está. E pronto, fazendo aqui as contas, fica a primeira vezes a primeira componente. Ora, x vezes isto dá-me o x ao quadrado sobre a raiz, o y vezes aquele dá-me y ao quadrado sobre isto, juntei as duas na mesma fração, e 0 vezes 1 dá 0. Portanto, eu tenho aqui o integral duplo com circunferências. Ora, já vimos, que mais uma vez, que integrais duplos com circunferências não devem trabalhar em coordenadas cartesianas. Isso complica. Devem passar para coordenadas polares. Então, passando para coordenadas polares, já sabem que é sempre assim. O x é ρ cosseno θ, o y é ρ seno θ. Se eu substituir aqui por ρ cosseno θ, fica-me ρ ao quadrado cosseno ao quadrado, θ. Aqui fica-me ρ ao quadrado seno ao quadrado θ. Juntando as duas, fórmula fundamental da trigonometria, dá-me só ρ ao quadrado. Cá em baixo fica-me 1 menos ρ ao quadrado, que é isto que aqui está, vezes o ρ, isto é em relação a θ, o θ varia de 0 a 2π, o ρ varia do 0 até ao raio, que é 1. Portanto, isto não depende do θ, é uma constante, fica esta constante vezes o θ, substitui por 2π, e depois tenho aqui esta primitiva, que posso fazer aqui um pequeno malabarismo, que decompondo esta parte desta forma, e portanto fazendo a primitiva em relação ao ρ, eu tenho aqui a derivada, falta-me aqui só o menos, a derivada da base, e portanto depois posso primitivar como fica 1 menos ρ ao quadrado levantada a 3 meios sobre 3 meios, e fazendo as contas vai dar o 4 terços de π. Pronto. Então tem aqui o fluxo de um fluido, calculado ao longo de uma esfera, calculado de duas formas, parte paramétrica e parte de coordenadas cartesianas, que se utiliza ou de uma forma ou de outra. Pronto, era isso que eu tinha aqui para a aula de hoje. Vamos ver na aula da manhã como é que eu posso, em vez de calcular integrais de superfície, calcular com integrais duplo ou integrais de linha, facilitando aqui o cálculo, que sejam talvez os integrais de superfície, os integrais mais trabalhosos de serem calculados. Amanhã veremos dois casos, dois teoremas que facilitam estes cálculos, quando podem ser aplicados. Não sei se há alguma dúvida. Pronto, não havendo, encontramos amanhã às 11 horas. Eu vou ainda ficar algum tempo no Zoom. Aliás, não pode ser muito tempo, só me dão 10 minutos. Portanto, se houver alguma dúvida nestes próximos minutos, eu estou ainda no Zoom. Pronto, bom dia para todos, até amanhã. Bom dia, professor, até amanhã. Bom dia, professor, até amanhã. Sim.
Sabes quem está a fazer os testes?